Meus irmãos, há alguns domingos atrás, nós trouxemos uma palavra com o tema o Evangelho dos Evangélicos e o Evangelho do Reino de Deus. Nós, como igreja, nós manifestamos a nossa posição com relação a alguns movimentos que se dizem evangélicos. E nós tentamos mostrar à luz da palavra de Deus aquilo que há de errado nesses movimentos. Hoje, nós queremos abordar uma outra área, em outro segmento que também se diz cristão, mas nós queremos, à luz da Bíblia Sagrada, falar, ler, expor a mensagem do Evangelho. E a nossa intenção não é de forma alguma uma crítica destrutiva e irresponsável, mas é com compromisso com a exposição da verdade, falar da verdade, para que a mentira sendo pregada muitas vezes não se torne uma verdade, mas para que você se alerte quanto aos enganos e as ciladas de Satanás. Para isso, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículos de 19 até o versículo 31. Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 19 até o versículo 31. O rico e o mendigo. E a palavra de Deus diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o mesmo que céu. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu lhe imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar nesse instante. Pai bendito e amado, a palavra foi lida, Deus amado, nesta noite, e nós suplicamos ao Pai amado mais uma vez, que o Teu Espírito Santo esclareça a Tua palavra a nós. Não permita que nada tire de nós a atenção da exposição da Bíblia. Repreenda toda a intenção do maligno de querer distrair nossa mente, mas que ela seja cativa à Tua palavra, para a Tua honra, para a Tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no ano de 2010, é comemorado o centenário de Chico Xavier. Foram 100 anos de vida e talvez um dos maiores ícones do espiritismo contemporâneo no Brasil e até mesmo no mundo. Uma avalanche de programas foi então inserida na mídia para divulgar essa doutrina. A Globo, certamente, foi uma das que mais trabalhou isso, com novelas e também com alguns seriados, com a temática espírita. O filme Nosso Lar, que foi lançado há algumas semanas atrás, na primeira semana, ele conseguiu um público de 1,3 milhões de espectadores. O primeiro filme de Chico Xavier
Chico Xavier, o filme, alcançou 3,5 milhões de espectadores. E já o Nosso Lar, o segundo filme, já superou o primeiro filme de Chico Xavier. Esse filme, Nosso Lar, é baseado na obra de Chico Xavier, onde um homem, ele morre e ele vai para um lugar chamado umbral. É o mesmo que purgatório para o catolicismo. E lá ele precisa purgar os seus pecados, para que ele possa então subir para o que é chamado de um nível superior. A questão é que o Espiritismo, ele se denomina uma religião cristã, porque um dos seus maiores mentores intelectuais, chamado Allan Kardec, ele na França, ele desenvolveu toda a sistemática dessa doutrina, e ele pegou alguns versículos da Bíblia, mais precisamente os evangelhos de Jesus Cristo, e ele desenvolveu toda uma doutrina espírita em cima desse evangelho. Mas é preciso traçar uma linha do tempo para que nós compreendamos essa caminhada do Espiritismo. Em primeiro lugar, nós vemos alguns pontos. Primeiro ponto, período antigo. Desde o Antigo e Novo Testamento. É encontrado entre os assírios, entre os babilônios, entre os egípcios, práticas do espiritismo contemporâneo. Por exemplo, a consulta aos mortos, ou a chamada necromancia, a crença na reencarnação, a crença de que fazendo boas obras, o ser humano ele vai evoluindo a sua alma, até alcançar o que eles chamam de um nirvana. Depois temos o período moderno, onde dois nomes são grandes referenciais do espiritismo. Temos as irmãs Fox, as irmãs Kate, Meg e Leia Fox. Foram mulheres lá nos Estados Unidos, em Nova York, onde elas estavam numa casa, e elas disseram que mantinham contatos com o espírito morto, que havia sido enterrado naquela casa. E elas então se comunicavam perguntando, quem está aí, é homem ou mulher? Se for homem, responda com um toque. E então elas ouviram barulho. Você morreu, assassinado ou foi a causa natural? Então elas diziam que mantinham comunicação dessa forma. Na França, em Lyon, o maior nome do espiritismo mundialmente conhecido é o de Allan Kardec. É mais conhecido naquela região como Hippolyte Léon de Nizar de Rivail. Foi a mente intelectual do espiritismo. E nós temos o terceiro período, que é o período contemporâneo, mais precisamente no Brasil, com os nomes de Chico Xavier, Valdo Vieira e outros nomes desse segmento. O nosso objetivo nessa noite é mostrar que o espiritismo, à luz da palavra do Senhor, é um grande engano diabólico. É uma grande cilada e tem levado muitas pessoas a se enveredarem por uma falsa esperança, por terem os seus corações machucados, com a perda de entes queridos, pessoas que já partiram, e o desejo intenso de comunicarem com esses parentes, tornando-se eles vítimas dessa religião que tem muita mentira e artimanha do diabo. E eu queria então trazer alguns pontos importantes para que nós entendamos a palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas é um evangelho que ele prioriza o Senhor Jesus como aquele que cuida dos que são marginalizados. O nosso contexto de Lucas, ele aborda a temática das parábolas. Se você ver comigo no capítulo 15, temos as 3 parábolas dos perdidos. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, conhecido como filho pródigo. Nesse momento, quando o foco é criticar os fariseus, que não tinham mais condições de evangelizar o mundo, eram soberbos, orgulhosos, Jesus se mostra próximo a eles. Segunda parábola, a parábola do administrador infiel, onde os fariseus perderam a oportunidade de administrar a eleição divina sobre suas vidas e sobre suas histórias. E a terceira parábola, a parábola do rico e de Lázaro, é uma parábola que discursa sobre princípios eternos da fé. Fala sobre esta vida e sobre o além. Fala sobre o aqui e depois da morte. Uma parábola é uma narrativa, é uma história, é um conto com aplicações na nossa vida prática. A parábola, ela fala sobre 2 destinos. A parábola fala sobre 2 pessoas. A parábola, ela fala sobre individualidade.
onde cada um terá que prestar contas diante de Deus. Não há como escorar em outros princípios como, eu sou judeu e por isso eu vou para o céu. Cada um de nós prestará contas diante desse Deus. E quando comparamos as verdades de Lucas capítulo 16, com as verdades, com os princípios, com a doutrina espírita, nós percebemos, irmãos, que há grande erro, grande equívoco à luz da palavra do Senhor nosso Deus. E é o que nós queremos tratar em alguns pontos com você nessa noite. O primeiro ponto que nós queremos abordar, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é antibíblico. Quando nós lemos o capítulo 19, e nós lemos os versículos 19 até o versículo 26, nós encontramos a história de que dois homens, onde um rico esbanjava a sua fortuna, e o mendigo, na esperança de se alimentar de migalhas e não se alimentando dela, ambos morrem, ambos vão para o Hades, ou seja, o lugar dos mortos. Lázaro, ele vai para o seio de Abraão, que é a figuração do céu, enquanto que o rico, ele vai para o inferno, em tormento desde o momento da sua morte. Quando nós olhamos para a obra mais conhecida de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo